Olá, eu sou Henrique N e nós somos a UATV. Estamos online hoje para você. Aconteça o que acontecer, trazendo a perspectiva ucraniana sobre a realidade da guerra. Assista neste episódio. Russos se renderam a drones terrestres, pela primeira vez na história da guerra. Europa e América juntas para baixar os preços do petróleo. Evacuação de áreas da linha de frente na região de Donetsk, na Ucrânia. Por favor, comente e inscreva-se no nosso canal enquanto assiste. Ao fazer isso, você nos ajuda a combater a agressão criminosa russa. Bem-vindo ao News Pulse. Sempre parece impossível até que um dia simplesmente acontece. As forças de defesa ucranianas conseguiram expulsar os ocupantes russos de suas posições usando robôs. Sim, você me ouviu direito. Sistemas robóticos e drones aéreos. E não só isso. Pela primeira vez na história da guerra, robôs ucranianos realmente conseguiram expulsar o inimigo e depois os fizeram prisioneiros. Eu falo isso e realmente me sinto comentando um episódio de Killer Bot ou algo assim. Os russos se renderam a robôs ucranianos na região de Kharkiv, conforme relatado não por algum meio de entretenimento ou coisa parecida, mas sim pelo serviço de imprensa da 3ª Brigada de Assalto Separada das Forças de Defesa da Ucrânia. Isso é sério. Os militares contam e, na verdade, mostram, como você pode ver, como tudo aconteceu. Primeiro, eles atacaram as posições inimigas com FPVS. Quando o abrigo inimigo foi suficientemente danificado, vieram os robôs com minas antitanque acopladas a eles e, ao mesmo tempo, os russos foram surpreendidos por um ataque de outro robô kamikaze encarregado de acionar aquele robô com a mina antitanque e mais um robô para a explosão. Acho que todos nós só podemos imaginar como é a sensação de ser abordado por 2 robôs vindo de ambos os lados nas trincheiras. E os russos rapidamente imaginam isso também e começam a dar sinais de que estão se rendendo. Os invasores sobreviventes foram guiados até as posições ucranianas também com a ajuda de sistemas não tripulados, drones de reconhecimento, e lá foram recebidos pelas tropas ucranianas e finalmente detidos. Uau! Primeira vez na história que se confirma um ataque bem-sucedido na guerra moderna realizado exclusivamente por sistemas não tripulados e meticulosamente planejado pela 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia. E mais boas notícias. As forças de defesa ucranianas avançaram no norte e nordeste da região de Sumy. O Instituto para o Estudo da Guerra relatou: as tropas ucranianas capturaram as partes central e norte da comunidade de Kindrativa, o que corta as rotas de abastecimento terrestre russas. A Federação Russa enviou fuzileiros navais para Kindrativa para apoiar as unidades em retirada. No geral, a ofensiva russa no norte da região de Sumy desacelerou do final de maio ao início de junho de 2025. E as forças ucranianas começaram a contra-atacar e retomar territórios em meados de junho. Mísseis guiados de precisão GMLRS e projéteis de 155 mm estão a caminho da Ucrânia por ordem do presidente Trump, conforme relata a Associated Press. A lista de entregas de que estamos falando, no entanto, não inclui toda a gama de armas que havia sido suspensa anteriormente. Embora a administração dos Estados Unidos realmente tenha retomado o fornecimento de parte do armamento para a Ucrânia, exatamente uma semana após o Pentágono suspender toda a ajuda militar. Que presente para o jogueteiro de mentiras do Kremlin, Putin, não é mesmo, Sr. Trump? Bom, antes tarde com alguma coisa do que nunca e com nada. Está confirmado que pelo menos 2 tipos de armas já estão a caminho. Isso foi relatado pela Associated Press, citando 2 funcionários sob anonimato. Segundo os interlocutores da AP, munição de 155 mm e mísseis guiados de precisão para os sistemas HIMARS devem estar a caminho da Ucrânia neste exato momento em que você assiste a este episódio. Ainda não se sabe quando elas realmente vão chegar. O exército ucraniano destruiu mais um sistema de mísseis antiaéreos russo Buk M1, avaliado em cerca de 10 milhões de dólares, graças ao trabalho preciso de reconhecimento, ajustes feitos por drones e fogo efetivo. Eles conseguiram atingir o sistema de defesa aérea que estava protegendo as posições das forças ocupantes russas.
Segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, o agressor já perdeu 1.193 sistemas de defesa aérea desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia. A Lituânia e a Finlândia estão planejando iniciar a produção de minas antipessoais para suas próprias necessidades e para fornecê-las à Ucrânia. Anteriormente, ambos os países anunciaram a intenção de se retirar da Convenção de Ottawa, que proíbe a produção, o armazenamento e o uso desse tipo de mina. A Rússia, aliás, não liga para nenhuma convenção, então por que a Lituânia e a Finlândia deveriam se importar? Todos eles vão começar a produzir essas minas já no próximo ano. Sabe adquirir diferentes. Há tipos, diferentes variedades de. Há minas, há antitanque, há ação, sabe, especialmente importantes. Há, considerando as táticas russas, como eles as utilizam, mas também minas antipessoais. Há, porque as táticas russas significam que eles usam força viva. Há, de uma forma muito, digamos, agressiva e, bastante eficiente. Então, ainda estamos, digamos, no processo de contar qual seria a proporção do pacote bruto que vamos adquirir. Então, mas isso sabe, consistir vai ocupar, sabe, uma parte significativa do nosso investimento total. Então, só para dizer em princípio que são centenas de milhões para minas antitanque, mas também uma parte será para minas antipessoal. Então, isso ainda está em processo. Realmente, avaliar e decidir. Então, será um valor significativo. O exército russo está aumentando o número de VANTS de ataque iscas usados em ataques contra a Ucrânia. Yuri Iná, chefe do Departamento de Comunicação da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia, disse isso ao vivo no telejornal ucraniano. Segundo ele, durante o penúltimo bombardeio, a Federação Russa lançou mais de 300 VANTS de ataque, enquanto o restante eram apenas drones de isca. Eles voam em grupos. Eles podem voar bem próximos uns dos outros. Por isso, o radar pode mostrar que é um Shahid, mas na verdade podem ser 4, ou pode haver um drone imitador, mas podem ser 4 ou 5 outros. Depois, eles podem se separar e voar em direções diferentes, de lados diferentes, para atacar este ou aquele alvo. Claro, existem peculiaridades nos parâmetros de voo quando falamos de detecção por radar, um marcador no monitor. Ao se aproximar do alvo, do objeto até os pontos de observação, onde também ocorre a identificação visual e acústica deste ou daquele alvo, já é tomada uma decisão quando sabemos que se trata de um drone de combate ou de um imitador. Yuri Iná, chefe do Departamento de Comunicações da Força Aérea, ao vivo no telejornal ucraniano. Em junho, a cada 3 alvos atingidos com sucesso pelas forças militares ucranianas, um deve ser creditado às forças dos sistemas não tripulados. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou que só no mês passado as forças de sistemas não tripulados atingiram quase 20 mil alvos. O comandante-chefe também observa que apoia ativamente o desenvolvimento do uso de VANTS, especialmente os de interceptação. Um momento muito importante na guerra. Podemos sobreviver no campo de batalha se usarmos drones com habilidade. Aumentar sua quantidade e qualidade. Os drones nos ajudam a destruir mais invasores e, acima de tudo, a infantaria, que é a mais eficaz nas ofensivas. Ao mesmo tempo, os sistemas não tripulados ajudam a salvar a vida dos nossos guerreiros, tanto os VANTS quanto os sistemas robóticos terrestres. Afinal, a evacuação médica e a logística com a ajuda de VANTS também estão entre nossas prioridades. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, durante o relatório do comandante da Força de Sistemas Não Tripulados. Para acrescentar ao tema dos drones, o ataque noturno aqui durou a noite inteira. Até agora, sabe-se que 2 pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas. Segundo o ministro do Interior, Ihor Klimenko, as terríveis consequências do ataque noturno são claramente visíveis em 8 distritos da capital. Infraestruturas residenciais, médicas, educacionais, comerciais e de transporte foram danificadas como resultado do ataque. O escritório do canal de televisão ucraniano, Channel 5, também sofreu danos significativos. Houve destruição no estúdio, parte dos equipamentos de filmagem foi destruída e os espaços de trabalho dos jornalistas foram danificados. Na noite de 10 de julho, a Rússia lançou mais um ataque aéreo em grande escala contra a Ucrânia, disparando 415 drones e mísseis.
Isso equivale a 397 drones de ataque Shahed e UAVs de isca de vários tipos, 8 mísseis balísticos Iskander-M, 6 mísseis de cruzeiro KH-101 e 4 mísseis guiados superfície-ar S-300. As forças de defesa aérea ucranianas interceptaram e destruíram com sucesso mais de 90% das ameaças aéreas. Isso é uma escalada óbvia do terror por parte da Rússia. Centenas de Shaeds todas as noites, ataques constantes, ofensivas massivas contra cidades ucranianas. Isso significa que é preciso acelerar a resposta. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu ao ataque maciço russo. Obviamente, ele mais uma vez pediu recentemente para acelerar as sanções contra o país terrorista, a Rússia. Mais uma evidência que comprova a necessidade de sanções. Sanções dolorosas contra o petróleo, que tem financiado a máquina de guerra de Moscou com dinheiro há mais de 3 anos de conflito. Sanções secundárias contra aqueles que compram esse petróleo e patrocinam os assassinatos. Nossos parceiros sabem como aplicar pressão de uma forma que force a Rússia a pensar em acabar com a guerra e não em lançar novos ataques. Todos que desejam a paz devem agir. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Para mais atualizações. A primeira operação de combate não tripulada da história, quando o inimigo se rendeu aos sistemas robóticos, e o aumento da dependência russa de drones em comparação ao uso mais tradicional de mísseis de cruzeiro, sinalizam duas necessidades urgentes. Obviamente, aumentar a produção de drones para a Ucrânia e aumentar as sanções contra a Rússia para não permitir que eles fabriquem mais drones. Parece simples, não é? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, enquanto continuarem os conflitos militares em grande escala no mundo, os preços do petróleo precisam permanecer baixos. Trump pediu a todas as partes capazes de influenciar a situação que evitem o aumento dos preços do petróleo. Todos mantenham os preços do petróleo baixos. Estou de olho. Vocês estão jogando agora nas mãos do inimigo. Não façam isso. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, no Truth Social. Após o presidente dos Estados Unidos anunciar um cessar-fogo entre Irã e Israel, os preços do petróleo despencaram dramaticamente. Segundo a Reuters, a situação aliviou os temores de possíveis interrupções no fornecimento vindas do Oriente Médio, uma região-chave na produção de petróleo. O Irã é o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP. O alívio dessas tensões permitirá que Teherã aumente as exportações e estabilize o fornecimento, o que é crucial para os preços globais. O teto reduzido para o preço do petróleo deve ser incluído no 18º pacote de sanções da UE contra a Rússia, ou a Estônia bloqueará sua adoção. Isso foi declarado pelo ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, em entrevista à RR. Ele explicou que a proposta de reduzir o teto de $60 para $45 por barril fazia parte do rascunho original da Comissão Europeia e que a Estônia discorda fortemente do desejo de alguns países de suavizar essa medida. O atual teto de preço de $60 está em vigor há 2 anos e não foi reduzido porque os principais países ocidentais não apoiaram tal medida. No entanto, agora há sinais de que os países do G7 também estão prontos para reduzir ainda mais o teto do preço do petróleo russo. Além disso, nos últimos dias, vieram dos Estados Unidos sinais indicando disposição para aumentar a pressão sobre a Rússia, que está travando uma guerra agressiva na Ucrânia, por meio de novas restrições. Se o pacote de sanções elaborado pelos senadores norte-americanos Lindsey Graham e Richard Blumenthal e o novo pacote de sanções da União Europeia entrarem em vigor simultaneamente, isso pode ter um impacto sério sobre Moscou. Magnus Sajna, ministro das Relações Exteriores da Estônia, em entrevista à RR. O correspondente Olé, Vitaly César, teve uma rara oportunidade de conversar com meu compatriota letão Valdis Dombrovskis, o comissário europeu para Economia e Produtividade, uma entrevista para sua atenção. Até agora, já fornecemos cerca de 165 bilhões de euros em apoio à Ucrânia, considerando diferentes tipos de apoio. Neste momento, também temos o mecanismo de apoio à Ucrânia em andamento até 2027 e também a iniciativa de empréstimos da era do G7. Na verdade, estamos desembolsando esta semana mais €1 bilhão dessa iniciativa de empréstimos da era. E no contexto do próximo orçamento plurianual da União Europeia, então, o orçamento que começará em 2028, nós estamos em
apoiar a Ucrânia nesse orçamento plurianual tanto para a reconstrução mas também para apoiar a Ucrânia em seu caminho rumo à União Europeia. Neste momento, não posso comentar números específicos sobre nossos mecanismos porque ainda estamos trabalhando em uma proposta e pretendemos apresentar esta proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual na próxima semana. O Sr. Zelensky chegou à Itália para a Conferência de Reconstrução e Reestruturação da Ucrânia. Ele pediu aos parceiros que aumentem o fornecimento de defesa aérea para a Ucrânia porque Putin, obviamente, não quer a paz. Logo após a suspensão do fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, drones e mísseis russos atingiram a capital Kiev com intensidade aumentada. Veja a seguir o que o presidente da Ucrânia disse. Todos os nossos parceiros aumentem seus investimentos. Quando a Rússia aumenta seus ataques, não podemos ter falta de financiamento para a produção de drones. Mais de 30 países e centenas de empresas estão representados na conferência hoje e precisamos chegar a um ponto em que o setor de defesa aérea e drones da Ucrânia seja apoiado por mais de 30 países e respaldado por centenas de empresas, não só da Ucrânia, mas também da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares. Por favor, fale com nossa equipe para mais detalhes. A Ucrânia possui algumas das tecnologias de drones mais avançadas do mundo, tanto para fins ofensivos quanto defensivos. E estamos prontos para compartilhar essa experiência e essas tecnologias com nossos parceiros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está em uma visita de trabalho de 2 dias à Itália. No dia anterior, ele se encontrou com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e com o Papa Francisco. O Vaticano informa que Zelensky e o pontífice discutiram a guerra em andamento e a necessidade urgente de alcançar uma paz justa e duradoura. Durante a conversa cordial, foi reafirmada a importância do diálogo como meio preferencial para encerrar as hostilidades. O Santo Padre expressou sua tristeza pelas vítimas e renovou suas orações e proximidade com o povo ucraniano, incentivando todos os esforços voltados para a libertação de prisioneiros e a busca de soluções compartilhadas. O Santo Padre reiterou a disposição de receber representantes da Rússia e da Ucrânia no Vaticano para negociações. Segundo o comunicado do Vaticano, Volodymyr Zelensky também disse que discutiu com o Papa o retorno das crianças ucranianas, aquelas sequestradas pela Rússia, e a possibilidade de envolver o Vaticano no processo de negociação de paz. O presidente ucraniano também agradeceu ao pontífice pelo encontro e por uma conversa aprofundada. Zelensky enfatizou que Kiev realmente valoriza o apoio e as orações do Vaticano em prol da paz na Ucrânia. agradeci especialmente ao Papa pelo seu apoio às crianças ucranianas, em particular aquelas que foram devolvidas do cativeiro russo. As crianças ucranianas têm a oportunidade de reabilitação e lazer na Itália, e essa hospitalidade e sinceridade são extremamente importantes. Hoje discutimos novos esforços do Vaticano para trazer de volta as crianças ucranianas que foram sequestradas pela Rússia. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Além disso, Volodymyr Zelensky se reuniu com o representante especial do presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg. O líder ucraniano agradeceu a ele por participar da conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, onde Kellogg lidera a delegação americana. Eles também discutiram o fornecimento de armas, o fortalecimento da defesa aérea e sanções mais rigorosas contra a Rússia. Discutimos a entrega de armas e o fortalecimento da defesa aérea. Diante do aumento dos ataques russos, isso é uma das prioridades. Também conversamos sobre a compra de armas americanas, produção conjunta de defesa e a localização dessa produção na Ucrânia. Nós focamos em detalhes na pressão das sanções. Percebemos que precisamos de restrições mais duras contra o setor energético russo e, especialmente, sanções secundárias contra compradores de petróleo russo. Esperamos que o projeto de lei dos senadores Graham e Blumenthal seja aprovado nos Estados Unidos. Congresso. Isso é algo que certamente poderia fazer a Rússia pensar mais sobre a paz. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A evacuação em massa de civis dos assentamentos da linha de frente continua na região de Donetsk. Desde o início da semana, as autoridades locais,
Voluntários e a polícia já evacuaram mais de 300 pessoas, incluindo 36 crianças, dos pontos críticos da região. Junto com os voluntários, nossa equipe de filmagem participou da evacuação de Constantinovka para mostrar a vocês. Saímos cedo pela manhã para evacuar civis da cidade de Constantinivka, que está na linha de frente. O voluntário Evgeny recebeu vários pedidos de evacuação, mas o carro é pequeno, então ele planeja fazer várias viagens. A estrada está quase vazia. Os poucos veículos que vemos estão se movendo em alta velocidade. Esse trecho é monitorado por drones russos, então todos tentam passar o mais rápido possível. Esta parte de Constantinivka é uma das mais perigosas devido ao bombardeio constante das forças russas. Há poucos dias, ocupantes entraram em greve no mercado da cidade, onde alguns pontos de venda ainda estavam funcionando. Perto dali, um prédio residencial ainda está em chamas após um incêndio. Então você não vai se levantar? Não. Isso mesmo. Por que desafiar o destino? No pátio, a equipe de evacuação já é recebida por Olga, cercada por algumas malas e vizinhos se despedindo. Adeus, meninas. Tomar cuidado. Vai, olá. Desejando o melhor para você. Fique bem. Olga diz que a coisa mais preciosa que está levando é seu animal de estimação, Kishi. Entramos no carro enquanto o som dos bombardeios ecoa ao fundo. É sempre assim? Sim, sempre. Só está piorando. Ontem mesmo, pessoas ficaram presas sob os escombros. Não tenho mais forças para ficar. O objetivo agora é sair da cidade tão rápido quanto entramos. A qualquer momento, eles podem atingir qualquer veículo. Quando um drone fica com pouca bateria na periferia de Constantinivka, os russos começam a atacar tudo, seja militar ou civil. No caminho, Olga conta que mora no 9º andar. Na noite anterior à evacuação, o bombardeio foi tão intenso que ela ficou sentada no corredor até de manhã. Desde o começo de julho, tem sido um inferno. Antes dava para aguentar, mas agora está simplesmente insuportável. Evgeny transfere Olga para outro veículo que a levará até Dnipro, onde seus parentes a aguardam. Em seguida, ele volta às pressas para Constantinivka para evacuar uma mulher de 79 anos com mobilidade reduzida. Como foi a viagem? Tudo certo? Sim, tudo bem. Muito obrigada. Ultimamente, os vizinhos têm cuidado de Alexandra. A idosa perdeu a capacidade de andar há pouco tempo. Minha filha foi embora, e meu genro implorou para mim, dizendo, eu me ajoelho. Só venha com a gente. Mas naquela época eu ainda conseguia andar. De Droshivka, ela será transportada para outra região por uma ambulância moderna equipada com equipamentos médicos avançados. Vou monitorar constantemente a pressão arterial dela, o pulso e todos os sinais vitais. Se ela precisar de algo, alívio da dor ou atendimento de emergência, estamos preparados para fornecer durante a viagem. Cada vez mais moradores de Constantinivka estão optando por evacuar. Todos os dias, cerca de uma dúzia de equipes de evacuação chegam à cidade. Cerca de 8.500 civis ainda permanecem. Reportagem de Aliona Romova e Evgeny Karmazin, Alexandre Kolichel da região de Donetsk, UATV News. Bem, parece que por hoje é só. Meu nome é Henriquinha e nós somos, isso mesmo, News Bulls Red UATV. Bem, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Agradecemos muito, pois você nos ajuda a fazer com que a voz ucraniana seja ouvida no mundo todo, de fato. Junte-se à luta pela liberdade e soberania se inscrevendo no nosso canal. Esperamos ver você com a gente todos os dias. Obrigado. Até logo.